Ô, Ju, pessoas, nós vamos explorar os trânsitos de maio de 2025, sendo que temos um trânsito, um ingresso de signo que é muito importante nesse mês e que está correlacionado com outros três momentos no tempo, que eu vou explicar aqui. E é legal de astrologia, que particularmente eu gosto muito, né? A astrologia é um grande relógio de processos cíclicos. Então, a gente está aqui, ó, numa espiral do tempo. E o que é bacana é que quando a gente conecta, né, essa questão temporal, você consegue perceber coisas dentro de ciclos históricos, claro, mas também no nosso mapa, dependendo da idade que você tem, né? Ver a correlação do tempo e do espaço com os acontecimentos e os fatos. Inclusive, se você usa astrologia para autodesenvolvimento e autoconhecimento somente, não gosto de ver nada de preditivo e tal, você também pode olhar. Então, como que eu estava? Porque, assim, o seu desenvolvimento, né, eu brinco, a sua competição deve ser sempre contigo mesmo, né, e não com os outros. Então, como eu estava num período, o que estava acontecendo? O que que eu desenvolvi dentro daquele assunto, né, ou dentro daquela proposta? Como que eu estou hoje? E dependendo assim, da idade que você tem, é claro, tem coisas que você já viveu, que você já percebe. Então, é legal também olhar a astrologia com essa perspectiva, além, claro, da questão de ver o que pode ou não pode acontecer, o que eu faço, o que eu não faço, com as disposições que existem no céu, né? Outro ponto, lembrando sempre que trânsitos são uma técnica dentro de várias técnicas preditivas na astrologia, tá? E elas servem para levantar hipóteses, tá bom? Mas a gente tem que entender quais são os trânsitos mais relevantes, né? O que está ativo naquele momento, o que não está, porque pode ter trânsitos que são super importantes no ano para você, e de repente o ano que vem não tanto. Mas este ingresso de Saturno em Áries ele é relevante para todo mundo, porque é o planeta mais lento e visível a olho nu, né? A gente sabe que a visibilidade na astrologia é uma parte do fundamento. Então a gente vai ter um movimento, né, que já começa a abrir uma porta de novidades aí, tá bom? Então vamos explorar. Aqui o foco é sempre como que a gente consegue enxergar as hipóteses e as perspectivas dentro do nosso mapa ou do mapa que a gente está avaliando, né? E aí nós temos sempre que ter o pezinho ó, no chão para levantar hipóteses que são plausíveis na nossa realidade, tá bom? Então vamos lá. Eu quero colocar aqui, dentro então, né, das possibilidades, deixa eu colocar na tela, como que eu apareço aqui? Ah, tá, mudou a configuração. Então, eu quero colocar aqui na tela os trânsitos de maneira geral. Eu vou levantando hipóteses, ajudando a levantar hipóteses, tá? Mas é importante que você tenha o seu mapa em mãos, que eu aposto que você já sabe de cor, mas assim, tenha ele e vá tentando entender esse diagrama que tem de informação na sua frente, tá? Então vamos lá, nós começamos o mês de maio com o movimento, para quem é de Plutão, né? Com o movimento retrógrado de Plutão. Então, se você tem pontos ali por volta, até no máximo, né? O grau 3, porque ele está no grau 3, ele volta até no máximo grau 1 ali. Então, ele ainda fica em Aquário, tá? Para algumas pessoas podem ser mais relevantes do que as outras, eu prefiro ver por outros trânsitos na questão natal. Aqui, claro, a gente tem uma perspectiva mais coletiva, dentro de coisas que começaram a aparecer, então, para a gente desde o ano passado com o ingresso desse Plutão, com uma grande reorganização de sistemas que a gente está claramente observando no mundo, né? Então, a gente pode ter, às vezes, um ponto, né, de novo, de revisão, ou algo que está andando, né, mas começa a dar assim, uma volta, tá? Mas lembra que depois lá na frente Saturno entra em Áries, tá? Então, você tem um Plutão relevante no seu mapa? E o meu Plutão é cravado junto com a minha Lua. Ok, então para você pode ser mais relevante, tá? Para mim, Plutão não tem relevância nenhuma no meu mapa. Então, veja o que, que pode representar. A gente sabe que Plutão ele é um planeta, né, mais ligado à moderna, para quem usa dentro do mapa natal, e ele tem muitos dos significadores conectados também a Saturno, Júpiter, né? Tem um vídeo no YouTube explicando toda a configuração de Plutão e a configuração com os clássicos, se você quiser ou tem interesse em aprender. Bom, depois nós temos o Mercúrio fazendo um sextil com Júpiter, já na sequência. Mercúrio fazendo sextil com o benéfico, sendo que este benéfico está à sua disposição, ou seja, precisa pedir obediência, né, para trabalhar essa questão mercuriana, tá? Então, aqui é interessante a gente observando essa dinâmica entre as áreas também de Gêmeos e áreas do nosso mapa, quais são as iniciativas que estão acontecendo e que podem trazer, exige um certo desenvolvimento, né? Mas podem trazer
algum benefício na hora que eu começo realmente a estruturá-las, tá. Então, digamos que você esteja: "Poxa, já estou pensando há um tempo num projeto novo", e aqui a gente tem, por exemplo, áreas que envolvem, questões financeiras, né. Ah, eu quero colocar, por exemplo, um hobby, um talento em prática, já estou pensando nisso, agora é hora de pensar em como eu vou estruturando, né. Aqui pode ser muito sutil, porque perceba que esse Mercúrio, ele faz esse toque com Júpiter, mas aí ele já ingressa em Touro na sequência, que é um signo de perenidade, de estrutura. Às vezes a gente tem que pegar todas essas ideias que a gente tem na nossa cabeça e colocar em prática, para ver realmente qual é o resultado que a gente consegue ter daquilo. Então, observe essas conexões no seu mapa, né. Você tem algum projeto que você já está pensando, já está avaliando? Porque esse Mercúrio, ele está em Áries, e aí ele conecta com Júpiter em Gêmeos, né. Por exemplo, tem alguma situação, de repente para você são áreas de relacionamento, né. Tem alguma coisa pendente com alguém que você já está tentando resolver? Às vezes, nesse movimento aqui, ou surge uma situação que a gente precisa realmente olhar com calma e sair um pouco desse pico de ansiedade, falo, não falo, né? Eh, e às vezes colocar, né, a mãozinha aqui na mesa e dizer, tá, vem cá, vamos resolver. Ah, não, depois a gente conversa. Não, senta aí, vamos conversar agora, vamos resolver agora, né? Nossas coisas mais tangíveis, tá? Claro que, de novo, veja sempre no seu mapa, que são só ideias, tá? Aqui nós temos depois na sequência uma lua cheia em Escorpião, teremos vídeo sobre essa lua cheia. Lembrando que uma lua cheia, ela é sempre um ápice de uma lunação. Eu gosto de olhar as lunações longas, tá? Então, nesse processo de Escorpião do nosso mapa, o que que representa Escorpião no seu mapa, tá? Ah, é questão de, sei lá, de casa 8. Então, não, não. No meu mapa é casa 12. Para você pode ser casa 10, tá? Então, observa principalmente nessa área da sua vida o que que veio se desenvolvendo nos últimos 6 meses, tá? Foi um processo fácil? Foi um processo difícil? E Escorpião, ele é um signo feminino, ele é um signo introspectivo, né? Tem coisas, às vezes, que a gente tem uma certa dificuldade de desapegar, né? Às vezes, com este Mercúrio ali na oposição do signo, às vezes é um momento até da gente olhar com clareza para a realidade que nos cerca e dizer: "Tá, aqui não dá mais. Desculpa aí, tô há um tempão já, ó, tentando resolver isso, agora a gente chega nesse ponto ápice de amadurecimento, tá? Mas eu vou fazer uma análise dentro do ciclo das lunações num outro vídeo". Então observa aonde você tem e aonde às vezes você está retendo alguma questão, e que às vezes é hora da gente dizer: "Tá bom, vai, deixa aí, que eu preciso também fazer a minha vida se movimentar, tá?". Bom, depois nós temos um Júpiter fazendo uma quadratura com o nó do norte, isso aqui pode ser um pouco sutil, de uma maneira mais, geral, né, nós temos o nó do norte agora já nesse movimento de peixes, e a gente tem então esse Júpiter regendo esse nó do norte. Por exemplo, dentro de um caminho de desenvolvimento na questão pisciana, principalmente se você tem os nodos aí, tá, sabe aquele momento em que a gente precisa ajustar o barco, o leme, né? Então, digamos, você tem, peixes na casa 10, né, o seu ascendente, onde está esse Mercúrio é Gêmeos, e existe uma situação, de repente, em relação à sua carreira que você não está tão satisfeito, e aí nesse momento, lembra que é uma tensão, mas é uma tensão com benéfico, só que esse benéfico está numa debilidade. É ter um pouquinho de atenção se a maneira como eu estou conduzindo as coisas realmente vai me trazer um benefício no longo prazo, porque às vezes pode ter uma situação um pouco desgastante nesse momento, mas que melhora a partir de junho, quando a regência entrar numa dignidade, tá? Então faça essa reflexão em relação a essas áreas de transição, o que está meia boca, como a gente fala, né? E o que que você percebe que, de repente, a maneira até como a gente está interpretando as coisas dentro daquela seara, sabe? Por exemplo, eu tenho uma questão, pode não ser de carreira, de repente alguma questão financeira aqui, não estou satisfeito, estou trabalhando demais, não está dando resultado, né? Tá, mas o que que eu estou fazendo que de repente também não está ajustado com o momento? Saber ler o cenário que eu estou também, né? De repente o contexto do seu próprio trabalho, mas também aqui pode ser uma questão maior, né, já que Júpiter é um social, a gente está num momento muito crítico, né, na questão de economia e finanças, em linhas gerais, né, com inflação, com juros altos e tal. Então aprenda a ler cenários também que impactam a questão pessoal, tá. Depois nós temos o Mercúrio fazendo quadratura a Marte. Aqui é um pouquinho tenso, né, porque imagina, a gente vem com esse Marte em Leão, fogo, né, e o Mercúrio que está lá em Touro, lembra, são 2 signos fixos. Na minha percepção de atendimentos e práticas, eu percebo quadraturas de signos fixos muito mais tensas
do que às vezes uma quadratura com mutáveis ou cardinais que já levam à questão do movimento, né. Porque aqui eu brinco que é resistência, 2 bicudos não se beijam, né. Aqui em linhas gerais, por exemplo, dentro de um contexto mais genérico, né, a gente pode ter discussões, brigas, desentendimentos, públicos, né, de repente de pessoas que estão ali em campos de autoridade, às vezes, inclusive com esse Marte em Leão fazendo, né, se conectando com essa quadratura aqui de Mercúrio, Marte comanda esse Saturno que vai entrar em Áries depois. Esse cenário que começa a aparecer aí já um pouquinho, né, um pouquinho antes do dia 18, porque lembra que o aplicativo, quando um aspecto aplicativo ele é muito importante, ver o que que pipoca ali, que às vezes está conectado com o estopim do final do mês, né, dessa virada aí de 25 para 26 para frente, tá. Teve alguma discussão, teve desentendimento, tem alguma coisa e assim, a gente sempre olha para o outro, né, "Ai, né, vai ter alguma coisa tensa comigo". Às vezes é a gente que tá ali com sabe, dando murro em ponta de faca e não querendo ceder, não querendo mudar de ideia, não querendo olhar para um outro cenário. E às vezes ou a gente faz ou a vida dá um empurrãozinho, né, para colocar a gente numa situação para enxergar algo novo, tá. E aqui, às vezes, dependendo do cenário, também pode ser algo que eu ainda não estou com coragem de dar o primeiro passo, e aqui a gente tem uma atenção para isso, e é importante ver se às vezes a gente não está atrasando algum processo só porque eu estou com uma resistência a ele. Às vezes na vida as coisas estão caindo de madura, né, só a gente que está ali ainda remando. Depois nós temos o Sol, então no dia 20 fazendo um sextil com Saturno, aspecto muito sutil, tá. Às vezes, o sextis eu brinco que eles precisam de um certo desenvolvimento, não pode passar batido, mas a gente tem uma condição, por exemplo, aqui às vezes de ter situações ou informações, até de questões hierárquicas dentro da sociedade vindo, né, à tona, ou tendo às vezes uma situação que ela começou sutil e até na nossa vida a gente começa a perceber: "Opa, isso aqui está ganhando forma", né. É claro que a gente tem que entender, principalmente, o quão relevantes são essas posições e principalmente se você tem, por exemplo, se você está numa firdária de Saturno-Sol, mesmo que seja um ponto sutil, se pega e toca pontos no seu mapa, aqui poderia ser um bom momento, até porque Saturno depois vai entrar numa exaltação solar. O que que começa a aparecer aqui que pode ser vantajoso para você, se você se posicionar, né. Tem alguma coisa que você está empurrando, deixando, né. Eh, Às vezes, por exemplo, a gente tem algum cenário, tenso, tá, porque a gente precisa se adaptar às situações, mas quando a gente fica se adaptando, se adaptando, se adaptando demais e não traça os limites saudáveis, chega uma hora que a gente diz assim: "Tá, não, espera aí, nessa situação aqui deu, tá?". E isso daí pode ter então uma conexão com esse final de mês. Então observa o que vem acontecendo e se desenvolvendo ali. Na sequência, então, o Sol já entra em Gêmeos, né, esse Sol entrando e ativando a questão geminiana, aí claro, por exemplo, no meu mapa é casa 7, no seu mapa pode ser casa 10, lembra disso. Mas o signo de Gêmeos, ele é um signo ligado a esse Mercúrio que está lá em Touro. Então, por mais que a gente tenha um Sol ingressando num signo mutável, lembra que a regência está fixa, tá? Então, tem um movimento, tem alguma decisão, tem alguma situação, de repente, de informação, ideias, aqui, é claro, dentro de um contexto geral, né? A gente pode ter a questão de comunicação, transportes, informação, que começa a ficar mais evidente, tá? Às vezes até dentro do processo todo, alguma informação, né, até algum desentendimentozinho que depois vai ter um estopim dentro de uma questão, por exemplo, mais ligada a figuras ou líderes ou políticos, né. Mas e aí no seu mapa, tá, tem alguma situação que já está ficando aparente e que você começa a perceber que você precisa resolver? Então fica atento aqui, porque a partir desse momento a coisa vai ficando cada vez mais clara, né, vai caindo de maduro, como a gente fala, né. E, na sequência, a gente tem Vênus fazendo um trígono com Marte. Trígonos são aspectos benéficos também, fluem, né, dentro da sua natureza, mas a gente tem que entender que a gente tem uma condição com o maléfico, né, então a gente tem algumas questões aqui também para ter um pouquinho de atenção. Quais seriam elas? Às vezes a gente se empolga demais com uma coisa, né, ou é muito impulsivo em alguma decisão, ou eu posso ter alguma situação que envolva questões, por exemplo, venusianas do meu mapa, em que eu tenha, por exemplo, alguma postura mais impositiva, isso pode ser comigo ou pode ser alguém dentro das minhas relações, caso essa Vênus esteja ligada à questão de relacionamentos, tá.
Ao mesmo tempo, a gente tem um trígono de fogo, às vezes as pessoas têm essa condição no mapa, então é como se viesse, digamos, um empurrãozinho também para coisa andar muito rápido. É o único ponto que eu brinco, às vezes, a gente querer colocar a carroça na frente dos bois, às vezes a gente está com coisas pendentes que a gente quer resolver para ontem, até porque essa Vênus teve a sua retrogradação, né, e aí às vezes a gente, digamos, dá um pulo maior que a perna, então aqui eu só teria esse cuidado. Principalmente quando vem aquelas situações em que a gente se sente às vezes pressionado, sabe, "Ai, quero resolver", ou alguém diz com pressa, né, "Olha, isso tá pendente, tem que fazer", sabe. Qual é a intenção, né, dentro dessa situação para ter essa pressão tão urgente, né. Então observe os signos de fogo aí, se tem alguma questão de trígonos que podem se conectar com o seu mapa e às vezes acelerar algum processo que já vem vindo, né, desde a da retrogradação de Vênus ali entre março e abril, tá. Depois, então, a gente tem o famigerado Saturnão entrando em Áries. Por que que isso é muito significativo, tá? Quando a gente tem mudanças de planetas lentos, isso já é significativo, né, porque eles ficam muito tempo. Qualquer mudança de signo, eles vão ficar muito tempo naquele signo, tá. E esse Saturno, ele ingressa no primeiro signo zodiacal, então a gente já entende que a gente está fechando um grande ciclo para entrar em outro. Entra numa debilidade, já fazendo um trígono com o outro ponto de dignidade solar, né, porque Áries é a exaltação do Sol. Marte é domicílio solar, e esse Marte vai estar lá em Leão. Então a gente tem todo um cruzamento aqui, tá. Depois a gente vai ter vídeos específicos para analisar com mais afinco, né, mais profundidade todos os pontinhos, tá. Mas eu quero que você observe então, o que que representa, né, Saturno no seu mapa e principalmente a área de Áries, tá. Aqui, a gente tem 3 tempos aqui que a gente tem que avaliar. Tem situações que vão pipocar agora, então entre maio e junho, que estão correlacionadas com o próximo período, com o segundo ingresso de Saturno em Áries, porque ele vai retrogradar. Então, a gente tem aqui isso aqui para a questão mais pública, né, vai ser super importante para pessoas também nessa questão de cargos de poder, na questão política. É uma questão um pouco bélica, a gente já não está, né, num cenário muito chuchuzinho, tá, mas a gente pode ter uma aceleração de conflitos, né. Agora, dentro do nosso mapa, tá, de repente para você, se você tem uma boa condição aqui, ameniza. Eu estou fazendo muitos atendimentos com uma preocupação e quando a gente vê, quando você configura no mapa, está bacana, tá, é o próprio mapa que tem a promessa natal. Então você precisa saber cruzar para você não ficar com medinho de coisa que não existe, né. Agora aqui, claro, a gente tem um Saturno mais impositivo, né, que dá indicadores, por exemplo, que pode ser, claro, de liderança, mas de tirania também, né. E, observar o que que começa a aparecer, por quê? Porque daí lá na metade de fevereiro de 2026, depois da retrogradação que acontece de 1º de setembro, né, até ali metade de fevereiro, a gente vai ter de novo esse ingresso. Então tem assuntos que começam agora, mas eles não se estruturam, tá. Eles não, assim, a gente não isso é bom saber, porque às vezes tem uma questão, por exemplo, que no seu mapa correu assim, corrobora com uma questão mais conflituosa, né, tá, calma, porque a gente ainda vai ter 2 processos dentro desse cenário. Então, assim, nossa, aconteceu alguma coisa e a gente quer, né, apagar incêndio. Calma, a gente vai ter um período que vai retomar esse ponto aqui. É legal observar e ficar atento para ver qual é a novidade que começa a aparecer. Então observa no seu mapa, o que que representa Saturno no seu mapa, onde que ele está ingressando. É a sua casa 2 de finanças? É a sua casa 6 de trabalho, de saúde, né? É uma casa 12 de prejuízos ou de isolamento social? É uma casa 10 de carreira? Então, assim, precisa costurar para ver o que que é esse novo, né, essa nova etapa de vida que entra agora. Se você já é uma pessoa, assim como eu, que tem uma certa idade, né, tenta rememorar o que estava acontecendo na sua vida, né, no último ciclo que Saturno esteve em Áries, então lá entre 96, 97, 98, né. Se teve alguma coisa marcante para você, não que vá ser a mesma coisa, óbvio que até a gente teoricamente está mais maduro, né, mas para entender o conceito, né, porque pode ter um padrão parecido, tá. Depois, então, desse Saturno ingressando em Áries, nós vamos ter Mercúrio em Gêmeos entrando no seu domicílio, tá, então se sentindo muito bem em casa, e na sequência fazendo um bom aspecto com esse Saturno, tá. Aqui, por exemplo, para as pessoas que têm uma boa relação de fogo e ar no mapa, às vezes se tem alguma coisa, lembra que esse Saturno estava em Touro, ele estava ali, ó, hesitante, mais lento, né. Aqui, às vezes pode ser as coisas que estavam, né, às vezes um pouco
não digo paradas, mas andando, às vezes a gente tem uma sensação com freio de mão arrastado, como eu falo, eh, resolve rápido, sabe. Ou vem uma situação, uma ideia nova, uma proposta nova, tá. Alguma coisa que às vezes a gente também começa a ter uma postura diferente em relação a alguma situação. Existe um quê de novidade aqui, tá, então vamos ficar atento. E claro, observe o que que permeia o seu mapa. Pega áreas de relacionamento, então pode ser na questão de relações e parcerias. Pega uma questão familiar, tem alguma questão acontecendo? Sempre tem que avaliar, né. Ali pode ser às vezes um momento de desfecho também para algum assunto que já vem pegando, mas lembra que ele não finaliza aqui ainda, hein. Ele ainda pode deixar, né, sementinhas para o próximo ciclo, tá. Na sequência, nós temos uma lua nova em Gêmeos, então olha que interessante, né. A gente vai ter o Mercúrio nessa mudança para o próprio signo, boa, né, conectando com Saturno, em bom aspecto, porém o Saturno, né, um pouquinho desafiado. E na lua nova a gente vai ter uma posição interessante entre esses 2. E a lua nova é o quê? Ela é um momento de não visibilidade, é um momento, brinca, é um momento conchinha, né. Então essa área de Gêmeos com a área de Áries vai estar bem interconectada nesse período, então observe o que elas representam no seu mapa, até se você quiser, colocar coisas novas em prática nesse cenário do seu mapa para os próximos 6 meses, e aí lá na frente você conseguir avaliar, tá. Todo o esforço que você colocou e se valeu a pena ou não, tá. E na sequência a gente também, né, tem o Sol já então fazendo uma conjunção com o Mercúrio, tá bom, ativando essa posição mercuriana ali dentro da área de Gêmeos do seu mapa, tá. Se for, por exemplo, uma questão financeira, né, avalia como que está a questão financeira, a gente pode ter situações que dependem de você para fazer alguma mudança, tá. Atenção também com os impactos, às vezes até impulsivos na questão financeira, e às vezes pode ser literalmente um gasto, né, ou às vezes alguma situação que eu não tive a responsabilidade e agora ela começa a aparecer e eu posso sim mudar ou ajustar ela para os próximos 6 meses, tá. Então a gente sempre tem que entender, claro, toda essa conexão dentro da perspectiva do próprio mapa. Eu vou trazer aqui um exemplo para a gente entender. Vou pegar o ingresso de Saturno em Áries mesmo, já que é um ponto muito relevante, e também nesse mapa, né, nós temos essa relevância, tá. Então esse Saturno, ele já vem vindo, né, de um processo de casa 12, onde ele tem força por, né, passar por um júbilo, tá, uma área de júbilo. Ele cutuca um nodo aqui e entra na 1, tá. O que que representa a casa 1? Corpo físico, aparência, a gente tem uma questão de saúde aqui, né, a pessoa tem o próprio Saturno, lá no finalzinho. Então: "Neme, mas o retorno de Saturno não é quando toca o Saturno natal?" É, tecnicamente é quando dá o exato grau, mas entenda que você já tem o bonitão na área. Então, assim, imagina que o meu Saturno, né, esse Saturno natal tá aqui sentadinho, bonitinho. Esse Saturnão, ele vai entrar, abrir a porta, e ele já vai dizer: "Ah, te enxerguei". Só que ele vai fechar essa porta no início de setembro, tá? Vai retrogradar, vai bater nesse nodo de novo, nodo norte, e aí a partir da metade de fevereiro ele entra, e aí ele vai entrar, vai dizer: "Ó, agora eu cheguei para ficar". Quando ele estiver no ex sentar em cima de mim, né, aí realmente é o retorno de Saturno tecnicamente, tá. Mas quando ele entra, ele adentra o signo onde ele está, você já começou o seu processo do retorno de Saturno, tá. Então nesse mapa inclusive é muito relevante, tá. Essa pessoa está no segundo, né, retorno de Saturno, e, então nós temos esse ponto que está estimulando o nó do norte, tá, nós temos aqui um Saturno que entra numa condição do ascendente, aí claro, sempre bom dar uma atençãozinha para a saúde, né, pra vitalidade, questão às vezes infecciosas, né. E aí a gente tem ele no seu processo, claro, até o final do ciclo, fechando com o Saturno aqui, né, o famoso retorno de Saturno. Agora, lembra que eu falei dos pontos de mitigação? Olha que interessante, essa pessoa também tem o regência em fogo. E lembra que o primeiro ingresso agora, esse Saturno, ele também vai estar em fogo. Então a gente abre um trígono de fogo nesse mapa, tá? Então a gente tem um aspecto um pouquinho tenso, mas a pessoa já conhece a natureza desse Saturno, tá? É claro, pode ter um ponto tensinho aqui porque é um Saturno que é um planeta diurno no mapa noturno, tá? Mas a gente tem um belo de um trígono que se abre de fogo, isso aqui vai ser muito relevante para quando tivermos um trígono de fogo com esse Júpiter aqui também, ó, entrando na 5 ano que vem. Então, por que que é interessante observar? Eu perguntaria com a regência lá na 9, se a pessoa já trabalha com astrologia, está querendo fazer uma transição, eh, quer fazer alguma mudança, viajar, ir para fora, tem algum projeto que quer colocar em prática que envolve esse conhecimento mais amplo, né,
esse primeiro movimento, ele às vezes já traz alguma novidade, né. E aí, é claro, vai retrogradar, a gente fica ponderando, né, o que que a gente pode realmente executar, e aí lá na frente abre esse trígono de fogo, às vezes até trazendo oportunidades ou a gente enxergando tudo que foi sendo aberto de possibilidades, realmente se apresentando aqui, tá. Então se tem, por exemplo, um processo de transição, se a pessoa eu não sei se a pessoa está aqui no mapa astral só estudando para si mesma, né, ou se ela realmente quer praticar ou atender e tal, poderia ser esse processo aqui, tá. Mas lembra que um Saturno em Áries, né, com essa questão da condição da tríade de fogo, a gente precisa ter coragem de fazer as coisas pela primeira vez. Saturno em Áries vai trazer muito isso, né, então principalmente para essa pessoa que já vem cutucando ali o nó do norte dela, né. O que que você está titubeando que só falta aquele momento assim, ó, abre a porta e começa, tá. Esse Saturno em Áries pode estar ligado a isso. É claro, é legal ver também situações que começam a surgir, né, a gente pode ter outros cenários também ligados aqui, porque a gente vai ter um Saturno entrando numa exaltação do Sol, o Sol está na 2. Aqui nós temos uma condição de regência, de Marte, e Marte também rege a casa 8. Eu perguntaria também se tem alguma questão financeira, tá? Ou às vezes pode ser alguma coisa que ainda venha a surgir, né? Porque Saturno ainda ele vai ingressar, ele ainda não ingressou. Então é legal a gente ficar atento a esse primeiro momento e principalmente também essa quadratura que acontece ali quando esse Júpiter também entra, né? Essa pessoa tem uma lua aqui, então, ali principalmente entre junho, né, junho, julho, né, mais junho, porque está aplicativo. Tem alguma questão, algum cenário de, por exemplo, lar, casa, imóvel, propriedades, né, porque a gente ingressa aqui na 4, então tenta avaliar, claro, todo o contexto, tá bom? Então, o que que é importante pegar aqui, né, esses cenários dentro dos trânsitos, ver o que que é mais relevante para você no seu mapa e avalie esses que são mais relevantes para você também ir acompanhando ao longo do ano os acontecimentos, tá?